Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, sabia disso? E o alerta da ONU, a Organização das Nações Unidas, é priorizar, minha gente, a saúde mental no ambiente de trabalho. No mundo, 1 em cada 8 pessoas vive com algum tipo de transtorno mental. Quase 60% dos casos são de ansiedade e depressão. E muitos desses casos estão diretamente ligados ao quê? Ao trabalho. Um levantamento do Ministério da Previdência Social aponta que a depressão e a ansiedade foram responsáveis por quase 150 mil benefícios por incapacidade temporária no Brasil só em 2023, tá? Estando entre as principais causas de afastamento do trabalho. Já outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que 63% dos profissionais com transtornos de saúde mental, o que aconteceu com eles, gente? Volta aí, vai! Tudo tiveram afastamento, né? Tiveram que, então, pedir um afastamento. Então, sobre esse assunto agora, eu converso com a psiquiatra Natália Gurgel, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutora Natália? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. E também, Zemar Trancoso. Tá tudo bem, Zemar? Tudo bem. Tudo bem? Trabalhando muito? Bastante. Como é que é a sua rotina de trabalho, Zemar? Puxada? Eu acordo 10 para as 3 da manhã todo dia, de segunda a sábado. Segunda a sábado? Segunda a sábado. Trabalho no CEAS, um lugar de muita movimentação, muita gente, né? Então, eu tô me sentindo, assim, estressada, sabe? Como... por causa do trabalho. Você disse que está se sentindo estressada. Sim. Quais são os sintomas que você percebe que você conseguiu detectar isso? Nervosismo, estresse, muito estresse eu tô. Zero paciência, às vezes, com as coisas? Sim, zero paciência. Perdendo a paciência com tudo. Então, eu tô vendo que estou assim, no limite. Porque eu trabalho muito. Eu acordo 3 horas da manhã, trabalho de segunda a sexta. Tenho cerimonial, tenho sítio que eu alugo, então tudo sou eu. Então, estou sobrecarregada. Doutora, assim como a Zemar, a gente viu aí esses dados alarmantes. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para que isso depois não se transforme, né? Que aquela sobrecarga de trabalho não se transforme em algo pior aí. Sim. Então, é muito importante que as pessoas comecem a dar limite para o trabalho, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem trabalhado nos consultórios é a falta de limite. Então, as pessoas hoje, elas querem trabalhar a todo momento. Não tem limite para grupo de WhatsApp, não tem limite, às vezes, para, dentro do ambiente de trabalho, dizer para o gestor, né? O meu limite é esse. Hoje eu consigo entregar 3 projetos, eu não consigo entregar 10. Então, assim, as pessoas, elas querem, muitas vezes, abraçar o mundo, elas querem mostrar produtividade, só que isso tem um preço. Uma hora essa conta chega. E essa sobrecarga, ela é acumulativa. Então, à medida que a pessoa vai se expondo a esse risco, ela vai se expondo a essa sobrecarga, ela vai adoecendo. E, em algum momento, ela vai, de fato, evoluir com sintomas de exaustão, né? Que são um sintoma de exaustão física e mental, que acaba, muitas vezes, incapacitando essa pessoa para o trabalho. Por mais que ela queira, ela não consegue trabalhar. E aí entra nesses dados que o INSS trouxe, né, de 2023, e que a tendência é aumentar, porque as pessoas ainda estão aprendendo a dar esse limite, mas ainda é muito difícil. É difícil ainda mais quando, no caso da Zemar, a patroa é você mesma, né? Como é que você pede folga para você? É difícil demais. Como é que você fala assim, vou trabalhar menos para você mesma? Final de semana passado, para me tirar 2 dias de folga, eu tive que pedir minha filha para poder ir. Minha filha é psicóloga, né? Ela acordou 3 horas da manhã para trabalhar no meu lugar. Mas é difícil acontecer isso, porque ela quase não tem tempo, entendeu? Então, me tirar 1 semana, 2 semanas, é difícil. Mas a semana eu estava pensando, fui no velório, Roberto, eu estava imaginando assim, para que trabalhar tanto? Para que correr tanto atrás de dinheiro, né? Morre, vai embora, Roberto, não leva nada. Fiquei só observando, entendeu? Então, a gente tem que tirar férias, tem que descansar. O meu filho pediu, mãe, vou no Beto Carreiro. Mãe, eu quero o Beto Carreiro, mas eu quero ir com você. Meu filho tem 23 anos, meu filho. Eu não tiro tempo. Mas segunda-feira eu estava no velório pensando, meu filho está para parar. Ele chegando, a primeira coisa que eu fazia, eu marcar uma viagem para eu e ele ir, para a gente passear. Eu e ele, falei, mãe, eu quero o Beto Carreiro, mas eu quero ir com você. Porque eu sou muito elétrica, eu sou muito animada, entendeu? Porque tem que tirar férias, Roberto, tem que tirar. É interessante que a gente tem essa consciência, tá vendo? Sim. Ela foi no velório, conseguiu refletir. Sim.
Aí a gente tem essa consciência, mas por que na hora de colocar na prática se torna tão difícil? Eu quero até corrigir um dado aí, que eu falei para vocês que 63% das pessoas, né, dos profissionais com algum transtorno mental, na verdade eles não recebem apoio das empresas, né? Eles dizem não receber apoio das empresas. Então, por que é tão difícil? Você chega a essa conclusão, mas é tão difícil mudar isso na prática? Porque às vezes não existe um gestor preparado para essa realidade, né? Então, às vezes a gente vê que os profissionais eles estão sendo muito cobrados, né? Que muitas pessoas elas não têm ali um espaço de escuta e isso é um estresse ambiental dentro do ambiente de trabalho. Isso causa conflito, né? Muitos gestores acabam até promovendo um ambiente conflituoso quando começam a cobrar metas, comparar esse funcionário com o desempenho dos outros. Então, assim, eu acho que falta um preparo da gestão para lidar com esse profissional e poder ajudá-lo, porque da forma que vem sendo feito em muitos locais, o que a gente vê é cada dia mais o adoecimento, né? Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela não tira férias há 3 anos. E aí, quando ela começou a entrar no processo de exaustão e ela sinalizou isso para o gestor, ele falou, não, fica tranquila que esse ano você vai tirar. Mas, assim, você vê que é um pedido, as pessoas estão pedindo ajuda, né? Só que muitas vezes não existe esse preparo para dar essa atenção e esse suporte ao funcionário. E se depois precisar se afastar, o prejuízo é muito pior. Você também é empresário, você sabe dos dois lados, é pior, né? Pior. Agora, diante dessa vida igual a Zemar leva, que ela tem essa consciência, mas vai varrendo a poeira para debaixo do tapete, eu vou fazer depois, eu vou fazer, sempre planejando para depois. Sempre depois. Quais são as consequências que isso pode levar? Uma observação, né? Eu acho que quem trabalha por conta própria, ela tem que ter um suporte, né? É necessário que essa pessoa tenha uma funcionária, um secretário. É importante que ela, de repente, treine alguém. Descentralizar? Descentralizar. Essa é a função, né? O que a gente tenta trabalhar no dia a dia, no consultório, é de mostrar para as pessoas que elas podem contar com ajuda, que elas podem treinar outras pessoas, que elas podem realmente e precisam. Elas não só podem, como elas precisam. Então, é algo assim que é muito necessário. Outra coisa que é importante é contar com o auxílio do profissional. Porque muitas vezes essa pessoa não vai conseguir fazer uma análise própria, mas ela tendo algum profissional ali que auxilie ela a entender quais são os fatores na vida dela que ela precisa mudar para ter uma melhor qualidade de vida, ela vai conseguir intervir. É férias que ela precisa, é de um suporte de um outro profissional, é de repente, dormir melhor, começar uma atividade física, se alimentar melhor. As pessoas não param para se alimentar. Elas se alimentam, às vezes, dentro do carro, elas se alimentam ali, né, dentro de um quartinho, um lugar fechado, engole a comida, mal tem tempo de observar o que comeu. Inclusive, isso desenvolve muita compulsão alimentar, porque a pessoa ela não para, ela não consegue nem processar a alimentação. Olha aqui esse comentário, fala exatamente isso, olha. Eu trabalhava num lugar que eu não conseguia me reencontrar, muito cansaço, eu me sentia fora do peso. Olha só como é que isso vai trazendo outras consequências, né? Chegou o tempo de eu entrar num quarto que tinha lá e dar soco na parede. Lá tinha um manequim que a gerente falou que quando a gente estivesse estressado podia ir lá, gritar, bater no manequim, se descarregar. Muito triste isso. A gente vai ver agora o vídeo da Lorena. Ela já passou também por esse estresse no trabalho e ela foi parar até no hospital. Vamos ver. Que quando você está no seu ambiente de trabalho, que está com um ambiente tóxico, sabe? Aquelas pessoas que você vai trabalhar e o tempo inteiro te faz mal. Você tá com excesso de trabalho. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava em uma venda, acontecendo uma venda cai, não cai, caiu, eu tinha que colocar outra no lugar, a pressão da construtora. Resumindo, fui parar no hospital com crise de ansiedade, tive que tomar remédio para ficar calma. E além disso, várias crises. Então analisa bem se realmente você precisa tanto desse dinheiro, tanto desse trabalho. Você pode achar um trabalho melhor, um trabalho que você consiga trabalhar, que você tenha uma saúde e principalmente emocional, porque eu não fui parar uma vez no hospital, mas várias vezes com crise de choro, chorando, e é isso. Se cuida, Lorena, por favor. E olha só, a Mayra também contou pra gente que chegou a ser diagnosticada com burnout. Olha só o depoimento dela.
Estava sentindo que eu estava passando por um processo de muita dor de cabeça, muito exaustão mesmo mental, e aí eu fui procurar ajuda. E nessa ajuda eu fui entender que era síndrome de Burnout. Então é algo muito significativo que vai te deixar muito mal, um desgaste emocional muito grande. Você passa a não render, você passa a não conseguir mais estar com pessoas, né, que te fazem bem, você começa a se sentir mal. Obrigada pela participação de vocês, são relatos muito importantes. E aí a gente conversava aqui nos bastidores, a diferença, a Zemar estava falando assim, mas eu amo muito o meu trabalho. É aí que é mais difícil você colocar esse limite, porque dá tanto prazer trabalhar e você perde essa noção, doutora? Exatamente. Inclusive, isso é um dos fatores de risco para o burnout, porque normalmente a pessoa que trabalha muito é a pessoa que se dedica, é a pessoa que passa do horário, é a pessoa que doa todas as suas energias ali dentro daquele trabalho. E aí, isso a longo prazo, né, pela falta do limite, ela pode desencadear, então, esse esgotamento profissional, que é o burnout, né? O que é o burnout? É o esgotamento profissional, que envolve fatores ambientais, estressores do ambiente de trabalho, associado à má administração daquele indivíduo. Então, se ele não reconhece quais são esses estressores, como que ele vai trabalhar, né? É o que? É um ambiente de trabalho? É um chefe que cobra muito? É uma dificuldade de parar para se alimentar? É um motorista que dirige o dia todo e não consegue, muitas vezes, fazer uma pausa? Então, assim, cada um dentro do seu ambiente precisa reconhecer. Só que não é fácil reconhecer. E aí é que entra, muitas vezes, a necessidade de uma ajuda. Gemma, eu vi você bem reflexiva enquanto ela falava. Você chegou a botar a mão, sim, prestando atenção. É verdade. Mesmo amando o seu trabalho, esse assunto agora te fez parar para pensar, né? Para pensar. Porque o que eu estava falando está acontecendo comigo. Eu estou vendo que estou estressada, estou nervosa, entendeu? Eu vi a pessoa perguntando coisa para mim, eu já ajo agressiva. Então eu falo, tem que tirar férias, é o meu trabalho. Falei com o meu cunhado. Tem quanto tempo você não tira férias? Tem uns 4 anos. Eu tirei na pandemia, não viajei mais. 4 anos. Olha a cara da doutora, olha a expressão da doutora Natália Gurgel. Quem está me assistindo, Roberto, sabe que eu estou falando a verdade, que eu trabalho muito. Eu trabalho mais do que um homem, Roberto. Você não tem noção do que eu trabalho. E pega firme no batente, né? Todo dia, de 3 da manhã a 1 da tarde. Doutora. E treino todo dia também, tá? Faz o seguinte... Vamos tirar férias, hein? Vamos sair daqui e já vamos programar as próximas férias. O nosso férias. tempo da entrevista acabou, mas aproveita depois a doutora Natália Gurgel nos bastidores e ouve os conselhos dela, tá bom? Minha analista fala pra mim, eu sou cabeça dura.